Buenas, então agora eu vou começar a estudar as transformações gasosas e a primeira transformação que eu vou estudar é a transformação isotérmica, que a gente sabe que significa iso, significa mesmo, térmico, temperatura. Então é uma transformação em que vai se manter a temperatura constante. O gás vai de um estado inicial A para um estado B sem mudar a sua temperatura. Então a temperatura vai ser constante, ok? E qual é a vantagem de manter a temperatura constante? É que se eu deixo a temperatura constante, eu consigo modificar o valor das outras variáveis de estado, pressão e volume, e saber qual é a relação entre elas sem a influência da temperatura. Eu estou vendo que eu modifico a pressão, o volume dá uma resposta a essa mudança, e eu sei que essa resposta não é influenciada pela temperatura, porque a temperatura eu mantive constante. Então aí a vantagem de manter a temperatura constante é que eu consigo descobrir como é que pressão e volume se relacionam. Eu tenho então inicialmente no meu laboratório um gás dentro de um cilindro, de um recipiente que tem um êmbolo, uma tampa móvel, e esse gás está inicialmente a uma pressão P1, eu vou chamar P1, e um volume V1, tá? Eu vou agora aumentar a pressão externa, vou fazer uma pressão maior aqui, tá? O gás vai ter que entrar em equilíbrio com essa pressão. Se eu empurro o êmbolo para baixo, o que vai acontecer quando eu estou empurrando o êmbolo para baixo? Eu estou aumentando a pressão do gás, porque estou aumentando a pressão interna, o gás tem que entrar em equilíbrio com essa pressão externa, e estou diminuindo o volume, tá? Eu estou comprimindo o gás e aumentando a pressão dele. Então, no laboratório, eu estou levando esse gás do estado 1 para o estado 2, que tem a sua pressão P2, que é o dobro da pressão original P1. Então, vou chamar que P2 é 2P1. E eu estou vendo que se eu dobrar a pressão, o volume vai diminuir na mesma proporção inversa. O volume V2 vai ser metade do volume V1. É isso que se vê no laboratório. Então, se percebe que pressão e volume são inversamente proporcionais. Conforme eu aumento um, eu diminuo o outro. Também se vê uma outra relação importante, que eu posso fazer N transformações de um gás se eu pegar sempre o valor da pressão e multiplicar pelo volume. Então, vou pegar a pressão 1 e multiplicar pelo volume 1, vai dar um valor que vai ser o mesmo valor que se eu pegar a pressão P2, multiplicar pelo valor V2, e se eu fizer uma próxima transformação isotérmica, for para um estado 3, pegar a pressão 3, multiplicar pelo volume 3, eu vou ter sempre o mesmo valor. Eu posso mudar a pressão, eu posso mudar o volume, mas o produto entre pressão e volume não se modifica, porque olha só, eu tinha aqui P2 é 2P1, né? E V2 é V1 sobre 2. Eu vou cancelar os dois e eu vou ficar exatamente com a mesma coisa. P1, V1. Então eu estou vendo que pressão muda, volume muda, mas o produto P por V se mantém sempre constante. Tá? Então isso é uma relação importante da transformação isotérmica, que eu vou multiplicando P por V e eu vou ter sempre o mesmo valor, que vai ser constante. Uma outra ferramenta que vai ser bastante útil na análise das transformações térmicas vai ser o gráfico P por V. Então, vou colocar aqui, vamos falar do gráfico P por V para essa transformação, quais são as possibilidades para a transformação isotérmica. Eu vou construir um diagrama, então, em que no eixo vertical eu vou ter a pressão, no eixo horizontal eu vou ter o volume, e se eu for fazer com os valores que eu vou obtendo na minha equação ponto a ponto da transformação 1 para a transformação 2 para a transformação 3 e por aí vai, eu vou ver que esse gráfico da transformação isotérmica vai dar uma curva. Essa curva é chamada de isoterma. No caso da transformação que eu usei no exemplo, a gente começou aqui com o estado 1 e foi para o estado 2, porque o volume diminuiu, o volume foi diminuindo conforme a pressão foi aumentando. Então esse gráfico aqui é o gráfico de uma compressão isotérmica. O gás foi sendo comprimido com a temperatura constante. Então, compressão isotérmica. E se eu tiver exatamente o mesmo gráfico, só que com caminho invertido, vamos botar aqui o mesmo gráfico, só que com o caminho invertido.
Ou seja, esse aqui é o estado 1, vou trocar o estado 1 pelo estado 2, vou inverter a seta aqui da direção da transformação, aqui foi o estado 1, aqui foi o estado 2, não vai ser mais uma compressão, agora a pressão está diminuindo, o volume está aumentando, eu estou deixando o êmbolo subir, a tampa móvel do recipiente está subindo, o gás está se expandindo, mas a pressão está diminuindo, então não é mais uma compressão isotérmica, teremos agora uma expansão isotérmica. Bem tranquilo. Em termos de unidades para essas transformações, a gente tem para pressão, eu posso usar ATMs, eu posso usar o Newton por metro quadrado. Para volume, eu posso usar o metro cúbico, eu posso usar o litro, tá? Não tem problema de usar uma ou usar outra, eu não sou obrigado a usar no sistema internacional, mas eu tenho que usar só uma, eu não posso misturar para pressão ATM Newton por metro quadrado, eu não posso misturar para volume metro cúbico com litro, enfim. Escolheu uma, trabalha com ela até o final, tu é livre para fazer essa escolha se o enunciado da questão te permitir. Tá certo? Transformação isotérmica era isso, a gente se vê na transformação isovolumétrica, que é o próximo vídeo.